Vamos conversar sobre tratamento do câncer de pele não melanoma, sob a coordenação do Dr. João Duprá. Meu nome é Maureen Okihara e declaro que não tenho conflito de interesse com nada do que eu vou falar aqui nessa minha apresentação. Coube a mim estar falando sobre tratamento não cirúrgicos do carcinoma basocelular e espinocelular. A gente tem adotado o GRIA, né, plástico do NCCN, tá, a respeito dos carcinomas basocelular. O que é importante a gente estar ressaltando? Como a gente vai falar de tratamento não cirúrgico, então o principal é a gente enfatizar que são aqueles carcinomas basocelulares de baixo risco. E nesse sentido, a gente vai estar comentando sobre algumas formas de tratamento, como a curetagem, a criocirurgia, tratamentos tópicos e, eventualmente, também a radioterapia. Então, o que é importante? A gente fazer e ressaltar quais são os carcinomas basocelulares de baixo risco. Então, geralmente são carcinomas basocelulares em localizações e apresentando também lesões menores. Então, é muito importante a gente dar ênfase que, sem dúvida nenhuma, o mais importante é que o paciente fique curado. Também vamos utilizar como guidelines os cuidados que foram publicados recentemente pela Academia Americana de Dermatologia, onde também fica claro que as recomendações para o tratamento não cirúrgico do carcinoma basocelular deve ser ou a criocirurgia ou, eventualmente, tratamentos com substâncias tópicas, né, como 5-fluoracil, imiquimod, ou mesmo a utilização da terapia fotodinâmica, que a gente vai explicar mais à frente. Coube a nós também estar comentando não só em relação ao carcinoma basocelular, como também aos carcinomas espinocelulares. E da mesma forma, nós também vamos seguir o Guidelines publicado em 2018, que já vem sofrendo já há anos a atualização. E, de qualquer forma, o importante também é sempre enfatizar que vão ser carcinomas espinocelulares bem diferenciados, in situ, de baixo risco de recidiva, que vão ser tratados de maneira não cirúrgica. Por quê? Aqueles que têm maior risco e possibilidade de recidiva, esses, sem dúvida nenhuma, devem ser tratados de forma cirúrgica, como já foi apresentado pelo Dr. Flávio Cavarzan. Então, nesse sentido, a gente deixa claro que o mais importante é que são carcinomas espinocelulares bem diferenciados e de baixa possibilidade de recidiva. Então, entrando especificamente em relação aos tipos de tratamento que vão ser realizados para os carcinomas basocelular e espinocelular de maneira não cirúrgica, então, como opções, a gente pode utilizar a curetagem mais a eletrocirurgia, a criocirurgia com o nitrogênio líquido, tratamentos tópicos, infiltração intralesional, terapia fotodinâmica, eventualmente a radioterapia e, obviamente, que nós não vamos comentar sobre tratamentos sistêmicos. Os carcinomas basocelulares vão se restringir basicamente aos tipos superficiais e aqueles que, mesmo sendo nodular, são lesões pequenas em locais que não representam alto risco. E o espinocelular vão ser o quê? Queratose actínica, que são tidas como lesões pré-cancerosas. Importante a gente também estar lembrando sobre o campo de cancerização. Por quê? Porque são lesões pré que, eventualmente, se não forem tratados, podem estar evoluindo para o carcinoma espinocelular, tanto
a doença de Bowen, que não deixa de ser um carcinoma espinocelular in situ, como os in situ propriamente dito. Curetagem e eletrocirurgia. Então, o que vem a ser a curetagem e a eletrocirurgia? Como a gente já colocou, realmente são lesões pequenas, bem delimitadas, ou muitas vezes a gente acaba utilizando desses equipamentos quando são pacientes que apresentam muitas comorbidades e que muitas vezes apresentam risco cirúrgico e muitas vezes podem até ser de formas paliativas. Então, a curetagem e a eletrocirurgia então, é um tratamento considerado de primeira linha para os tumores de baixo risco, como a gente já havia comentado. Não deve ser usado nos tumores localizados nas regiões que possuem pelos terminais, como o couro cabeludo, barba e axila, pela chance e a possibilidade de recidiva. Se durante o procedimento for alcançado o tecido celular subcutâneo, a hipoderme, a recomendação é realizar a exérese cirúrgica convencional, porque mostram que são tumores mais avançados. Idealmente, realizar biópsia previamente à realização dos procedimentos, porque é muito importante a gente estar sabendo com que tipo de tumor que a gente vai estar lidando. Caso contrário, não esquecer de encaminhar, mesmo que seja o material da curetagem, para o exame histopatológico. É fundamental que a gente tenha sempre a comprovação histopatológica do tipo de tumor que a gente vai estar tratando. Então, como método, então você tem as curetas, que eu vou mostrar para vocês, o aparelho. Então, a gente deve proceder à curetagem, à eletrocoagulação, e isso pode ser e deve ser no mínimo 2 vezes, eventualmente um terceiro ciclo. Então, aqui só para apresentar para vocês, são as curetas dermatológicas, geralmente são curetas circulares, onde o corte é muito bom, e também tem maneiras de você poder segurar e fazer com que sejam movimentos firmes para que você retire o material. Aqui ao lado é uma das opções de aparelhos, existem vários aparelhos no mercado, e aqui do lado a gente também muitas vezes tem lesões, principalmente são pacientes muitas vezes transplantados, que as lesões às vezes são de origem viral, né, pelo HPV, então é importante você também ter um aspirador de fumaça. Então aqui só para a gente ilustrar, então um paciente idoso com várias comorbidades, então por isso que nesse paciente foi optado. Então aqui nós temos a lesão, já tinha sido feita uma biópsia prévia, onde a gente vê que a lesão está ulcerada, as margens não estão muito bem delimitadas. Essa seria, inclusive, uma indicação para estar se fazendo cirurgia convencional ou mesmo a cirurgia micográfica de moço. Mas, por as várias comorbidades que esse paciente apresentava, optou-se por fazer a curetagem. Então, a gente percebe que foi uma curetagem até de uma certa forma profunda e aplicado a eletrocirurgia para se fazer não só a hemostasia, como também o complemento do tratamento pelo dano térmico que ele vai apresentar. E aqui um outro exemplo, quando são múltiplas lesões. Então, essa paciente é uma paciente que apresenta o quadro de síndrome do nervo bacelular, então são múltiplas lesões. E muitas delas são lesões pequenas, superficiais. Então, que se torna uma opção pela rapidez e pela quantidade de lesões que ela apresenta, de a gente também estar fazendo a curetagem, que a gente pode perceber, e a eletrocoagulação dessas lesões, muitas vezes também com um resultado cosmético satisfatório. Então aqui a gente apresenta essa paciente que já seguimos ela há pelo menos 10 anos, então aqui é uma imagem de 2014, onde a gente percebe uma diminuição na quantidade de lesões e assim mesmo, eventualmente, surgem novas lesões. Então, ela continua em segmento e acompanhamento em nosso serviço. Uma outra opção que a gente pode utilizar
não cirúrgica é a criocirurgia utilizando-se o nitrogênio líquido. No passado a gente fazia com outro criógeno, que era a neve carbônica. Hoje praticamente está abandonada essa possibilidade, o que a gente utiliza é o nitrogênio líquido. Então, indicada para tratamento de carcinomas basocelulares de baixo risco, idealmente pacientes não candidatos ao tratamento cirúrgico, com tumores pequenos, bem delimitados, não previamente tratados. É um método que normalmente a gente, para os casos de tumor, é importante que se faça anestesia local. Quando se trata de outras lesões, tumores benignos, muitas vezes a gente não tem necessidade de fazer uma congelação maior. Então, é um congelamento de pelo menos 30 segundos, com 2 ciclos, e o congelamento é muito importante para a gente, serve como parâmetro, pelo menos o dobro ou mais de tempo de congelação, para que a gente possa estar observando a profundidade que vai se atingir e também uma margem, já que estamos falando de tratamento de tumores. Vantagens: é um tratamento, né, onde é rápido a aplicação, normalmente é seguro, eficaz, e as recidivas, quando bem indicado e quando a técnica aplicada de maneira satisfatória, a sua recidiva também não é tão alta, pode ser em torno de 4 a 17%. Desvantagens: pode provocar uma hipocromia, cicatrizes tanto hipertróficas, tá, como impossibilidade do controle histológico da margem. Então, isso é uma desvantagem, porque a gente não tem as margens cirúrgicas e assim mesmo a gente acaba fazendo um halo para que a gente possa ter uma margem de segurança. No Guidelines também da Academia Americana de Dermatologia, ela cita aqui a possibilidade de se fazerem carcinomas basocelulares de baixo risco. Então, o que a gente utiliza aqui é esse aparelho para lesões superficiais. O que acaba acontecendo na sua evolução? Dá um intenso edema, com eritema, muitas vezes formando bolhas, e que secam-se as croças, muitas vezes também em regiões periorbitais, pode dar um edema importante na região periorbital. Isso é um PO de 7 dias. Essas imagens pertencem à doutora Mariana Batista, que nos cedeu para essa apresentação. 15 dias ainda mantém um certo edema palpebral, e depois, praticamente, né, com 30 dias, já se soltou a crosta, ainda tem um discreto eritema, e aqui já um resultado, já com praticamente 4 meses de evolução, com um resultado cosmético também bastante interessante. Mas é fundamental o segmento clínico desses pacientes, tanto porque eles podem vir a ter outras lesões, como a gente não tem controle sobre as margens, é muito importante a gente fazer o segmento. Aqui a gente está colocando um caso de carcinoma espinocelular in situ, só que uma lesão extremamente extensa, com biópsia comprovando que se tratava de carcinoma espinocelular in situ em vários pontos. Então, a doutora Mariana optou por fazer, também era um paciente com bastante idade e muitas comorbidades, então fazer o tratamento por etapas, não de uma vez só, porque o desconforto também é grande. Então, aqui a gente vê a fase de congelação. Na sua evolução, muitas vezes podem dar cicatrizes retráteis, e aqui a gente percebe áreas pilosas permaneceram nas intersecções após 3 meses, né? Outro ciclo foi realizado, e aqui praticamente com 1 ano de segmento e evolução, praticamente é um controle que deve ser feito com um resultado
final também, que a gente considera bastante satisfatório, levando-se em considerações as condições da indicação para este paciente, apesar de ser lesão grande em área pilosa. Bom, outra forma de a gente poder estar tratando os carcinomas basocelulares e espinocelulares de maneira não cirúrgica seriam tratamentos tópicos. E para isso existe algumas possibilidades. Nós temos o 5-fluoracil, aqui a gente colocou inclusive o nome comercial, tá? É o Efurix. A gente está até colocando aqui, isso é bula, tá? Então, lá na indicação da bula está colocado lá, tratamento para queratoses aquitínicas, doença de Bowen, epitelioma basocelulares superficiais, simples ou múltiplos, lesões pré-malignas, epitelioma basocelular superficiais em áreas de radiodermite crônica e no tratamento das manifestações clínicas de infecção cervical para HPV, mas a ênfase aqui é em relação aos carcinomas. E se a gente for ver de bula, o resultado também em torno de 93% de cura. Então, é sempre importante a gente estar enfatizando que muitas vezes é fundamental o quê? A indicação, quando bem indicado, e de técnicas adequadamente descritas. De que maneira que o 5-fluoracil atua? Ele interfere na síntese do DNA e RNA, impedindo a sua divisão celular. Então, como a gente colocou, de literatura as respostas são bem variáveis, de 42% a 96%. Há várias maneiras de a gente prescrever, porque ele provoca muita irritação e muitas vezes o paciente acaba suspendendo o tratamento. Então precisa ser explicado ao paciente e fazer um segmento, acompanhamento. Então pode ser aplicado 2 vezes ao dia por 4 a 6 semanas ou por períodos mais prolongados, 1 vez por dia, ou em esquemas eventualmente onde o paciente se queixa de muita irritação, até a possibilidade de se fazer 4, 5 vezes por semana. Aqui a gente tem um exemplo mostrando, tá? Se tratar realmente de uma irritação importante, mas com resolução, o resultado também cosmético é bastante interessante. Então lá, carcinoma bacelar são mais alguns exemplos. Então, carcinoma bacelar superficial temporal, tá? Com 5-FU creme 2 vezes ao dia por 4 semanas. Então, esse senhor... Então, a gente via que foi feito mais de uma biópsia, inclusive a dificuldade de também estar delimitando a lesão. Isso é outra vantagem em relação ao 5-fluoracil, porque você pode aplicar e na hora que você aplica, se estende muitas vezes para áreas onde às vezes a gente não está enxergando. Não só em relação ao basocelular, mas uma pele aquitínica, tá? Pode também provocar todo esse tipo de irritação. Então vocês estão vendo lá a que ponto que chega, né? Chega a ter uma ulceração importante e com as 4, 6 semanas da aplicação e aqui já com 3 meses de pós-suspensão da medicação, um resultado extremamente satisfatório. Esse paciente foi tratado em 2014 e em 2018, 4 anos após o tratamento. Ele continua em segmento porque ele teve outras lesões e, felizmente, sem recidiva nesse local. Outra possibilidade de tratamento tópico é o imiquimod, tá? Então, o imiquimod, também, isso aqui é de bula, onde coloca que dentre as suas indicações, então seriam também somente carcinoma basocelular superficial, certo? Ou mesmo, e não outro tipo de lesões. Então, aqui no nosso meio a gente tem 2 nomes comerciais, certo? O Ixion e o Modic. E
ele é um imunomodulador. Tá? Então, a resposta dele é através da liberação de citocinas, e aí a gente vê aqui, né, o seu mecanismo de ação, como ele vai atuar, e também, de uma certa forma, as prescrições são de 2 a 5 vezes por semana, por 16 semanas. Também existem diferentes esquemas terapêuticos, e também, como efeito colateral importante, a explicação é com relação à irritação, tanto quanto em relação ao 5-fluoracil. Então, aqui só para a gente exemplificar, carcinoma basolar superficial, com aplicação também provoca essa grande irritação, e depois a gente percebe que a lesão praticamente desapareceu e, no caso aqui, deixou uma certa hipocromia. Esse outro caso desse paciente que apresentava uma lesão nasal há 6 meses, tá? Cujo paciente recusou-se a fazer tratamento cirúrgico, tratava-se pelo histopatológico de um carcinoma basolar superficial, foi utilizado imiquimod 3 vezes por semana, por 8 semanas. Então, é da clínica do professor Fernando Augusto de Almeida, esse caso que nos cedeu para essa apresentação, mostrando a grande irritação, isso em março, final de março de 2011, e praticamente 6 meses depois de seguimento, a gente percebe que também aparentemente sem lesões, e também com uma boa restituição da pele, da reconstituição. Outra possibilidade é a terapia fotodinâmica. Então, a terapia fotodinâmica, também conhecida como PDT, tá? Então, o que acontece? Vai atuar sobre o oxigênio que tem no tumor, utiliza-se uma substância fotossensibilizante, aqui no caso, tá? É o Metvix, e interagindo, né? Daí a utilização do termo terapia fotodinâmica, com uma fonte de luz que vai interagir atuando sobre o tumor. Então aqui a gente está mostrando, no caso, uma luz vermelha, e por essa interação é que vai fazer a destruição tumoral. Na forma convencional, certo? Que é justamente com a utilização da luz, as indicações são para queratose actínica, campo de cancerização, doença de Bowen e CBC superficiais. Então a gente também só utiliza para essas indicações. E também existe a possibilidade, que é o PDT Daylight, ou seja, utilizando a luz solar e não uma fonte de luz, tá? Que você vai fazer com que possa o paciente se expor à luz solar, com a vantagem de ser bem menos doloroso do que o tratamento convencional. O custo é relativamente alto em comparação com as outras duas possibilidades, e a resposta, segundo alguns artigos, você pode até ter 90% de boa resposta. Como desvantagem, a gente disse, é o custo, a dor e a possibilidade de recidiva. Claro que existem outros trabalhos mostrando que essa recidiva muitas vezes é até maior. Então, só para a gente poder exemplificar o caso dessa senhora, que ela tinha uma doença de Bowen aqui, é a aplicação da medicação, a gente até aplica numa área maior, tem que ficar bem ocluído por pelo menos 2h30 a 3 horas antes de se expor à fonte de luz. E aqui a gente percebe, aqui era o Bowen, mas aqui já também apresentava, tá, outra reação. E é interessante também, com uma lâmpada de Wood, você consegue enxergar onde a medicação está interagindo.
Onde não tem lesão, não marca nada. Onde tem lesão, a gente vê essa iluminação. Aqui é a aplicação da lâmpada, é uma lâmpada com uma luz intensa, tá? E isso, na evolução, forma a crosta. Essa crosta é desconfortável, mas em poucos dias ela se solta, como a gente também viu que a reação, o resultado cosmético também é bastante satisfatório. E mostrando a paciente, olha, depois de 5 anos de seguimento, praticamente também no caso dessa paciente, sem recidivas. Esse artigo é interessante porque ele procurou comparar, tá, o 5-fluoracil, o imiquimod a 5%. Aqui no caso é o ingenol mepulato, a gente não comentou porque a indicação é mais para queratose actínica e a gente está falando sobre carcinomas basocelulares, espinocelulares, não está indicado, e tanto também com relação ao PDT clássico e ao Daylight PDT. Então, você vê, para carcinoma basocelular e doença de Bowen, o PDT Light não está indicado. Mas, em comparação, se a gente for ver em relação ao carcinoma basocelular e a doença de Bowen, os que apresentaram, tá, um resultado melhor, mas todos eles bem próximos, né, variando aqui no caso de 90% a 52% com imiquimod, tratamentos de 100%, né, são sujeitos a críticas. E outra possibilidade, eventualmente, é também a utilização da radioterapia. A gente não tem experiência com esse tipo de tratamento, mas existe essa outra possibilidade, tá? Então, a radioterapia é útil em pacientes não candidatos ao tratamento cirúrgico ou naqueles casos com dificuldade para obtenção das margens histológicas livres. A taxa de cura também é em torno de 96% nos casos do basocelular de baixo risco e 86 a 91% de controle regional dos casos de tumores grandes ou localmente avançados. Então, eventualmente, há possibilidades, né, de se utilizar essa alternativa da radioterapia. Como vantagens, dano à cartilagem ou ao osso, condro ou osteonecrose, aumento do risco de neoplasias nas áreas irradiadas, também é outra desvantagem, e muito importante é a sua indicação, né? Qual que é o paciente ideal. Então, são pacientes superiores com idade de 60 anos e não candidatos à cirurgia. Melhor evitar tronco e extremidades pelo risco de ulceração e atrofia cutânea. Também contraindicado nos casos de síndrome do nervo basocelular. E, para finalizar, eu trouxe aqui um outro caso, tá? Tratasse de uma paciente que ela apresentava, além de uma pele actínica com múltiplas queratoses actínicas, basocelular e também espinocelular in situ. Então, a gente optou para essa paciente, a gente fazer um conjunto de todas essas possibilidades de tratamento. Claro, algumas em juntas, outras em momentos separados, tá? Foi utilizado o 5-fluoracil, nitrogênio líquido, curetagem mais eletrocirurgia e terapia fotodinâmica também. Então, vocês podem perceber que, olha, gradativamente ela foi sendo tratada e praticamente ficou sem essas lesões. Então, só para a gente exemplificar, foi praticamente, né, um bom tempo fazendo o tratamento. E não vamos também citar, vai ser motivo de outra apresentação, o tratamento que pode ser muitas vezes sistêmico. Então a gente quer agradecer a atenção dos colegas, ao Grupo Brasileiro de Melanoma e a Roche pela possibilidade de a gente estar
tendo esse contato e fazendo essa apresentação. Muito obrigado pela atenção.